A sua atividade não se enquadra nas efetuadas por armazém geral. Então, olha, eu não sou armazém geral, fisco, cuja finalidade é a guarda, o depósito, a conservação, né, e a emissão de títulos que são os warrants, né? Diferentemente, a consulente é contratada para providenciar a entrega dos materiais, não havendo qualquer retorno desses ao depositante, caracterizando a sua atividade, pois o manuseio, a contagem, a separação e a entrega dos materiais. A consulente não concorre para a ocorrência do fato gerador. E mesmo em relação ao transporte, a empresa transportadora por ela contratada é quem pratica o fato gerador do ICMS. Questiona se está correto o seu entendimento. Ou seja, sendo ou não efetiva transportadora dos materiais, deve emitir nota fiscal de remessa sem destaque do imposto? 2. Deve fazer constar na nota fiscal alguma outra informação? Deve registrar a nota fiscal no livro de entradas, que é aquela nota que vem lá da gráfica? A sua atividade, efetivamente, não se enquadra nas efetuadas por armazém geral, devendo aplicar o artigo 217 do regulamento ICMS da época. Aí vem a resposta do Estado. Vamos ver o que o Estado disse para toda essa atividade que ela realiza. Antes de abordar a questão da emissão dos documentos para atividade de organização, logística, transporte de materiais, há de se esclarecer que para poder inscrever no cadastro é necessário que seja contribuinte do imposto, por óbvio, né? O conceito de contribuinte, né, sobre a concessão da inscrição estadual estão previstos lá no artigo 16 e 113 do regulamento. Aí ele transcreve ali os artigos que obrigam os contribuintes a se inscrever. No caso, a consulente, né, então, até para fazer um link aqui com esse parágrafo, veja só, deverão inscrever-se no cadastro de contribuintes antes do início de sua atividade aqueles que pretendam realizar operações de circulação de mercadorias, tá? Ou serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Esses estão obrigados a se inscrever no cadastro. Aí vem. No caso, a consulente alega que apenas recolhe material no estabelecimento fabricante por conta e ordem da terceira empresa contratante dos serviços com o intuito de realizar organização e transporte desses até os diversos clientes. Essa atividade, nos contornos colocados, não envolve a prática de fato gerador do ICMS. Então, o Estado está falando que o ato dele ir lá, coletar o material e fazer a distribuição não é fato gerador do ICMS, tá? Não se justificando para essa atividade possuir inscrição estadual. Então, veja, se ele ficar restrito a isso aqui, ele não precisa ter inscrição estadual. Se ele não vai ter inscrição estadual, por óbvio, ele não vai ter que emitir nota fiscal de remessa de entrega desses materiais para os terceiros, né? Porque a atividade não está sujeita à inscrição. A legislação estadual relativa às operações realizadas por armazéns gerais não pode ser aplicada à empresa que não seja constituída como tal. Então, quem não é armazém geral não pode utilizar a legislação de armazém geral para transitar com essas mercadorias. E tem muita gente que faz isso na prática. Vai lá na legislação, não encontra um artigo próprio, usa o do armazém geral. Mas ela não é armazém geral. Então, não pode, né? O próprio Estado está falando aqui. Quem não é constituída como tal, não pode fazer uso da legislação do armazém geral. Tá? A gente vê muito isso, gente. Operador logístico, empresa de transporte que faz também o depósito de mercadorias, recebendo nota de remessa para armazenagem como armazém geral. Até com a não incidência do armazém geral. E não pode, porque ele não é constituído como tal. Então, o Estado está frisando isso aqui dentro. Tá? Então, não há que se falar em aplicação dessa específica legislação por entendimento de que não há equiparação a essas atividades, né? Em relação à alegada atividade secundária e esporádica da consulente, prestação de serviço de transporte,
há de se verificar que o eventual transporte de material realizado pela consulente é fato gerador. Então, vocês lembram que no começo da conversa, ela disse para o Estado que, às vezes, ela contrata uma transportadora e, às vezes, ela mesma faz o frete. Então, o Estado está falando, quando você fizer, aí sim é fato. Esse passo da sua operação é fato gerador de ICMS, porque você está realizando um serviço de transporte intermunicipal e interestadual. Então, aí você se torna contribuinte. O que não se confunde com atividade relacionada à organização logística. Ele deixou bem claro, não se confunde. Uma coisa é o transporte, outra coisa é a organização logística, né? Organização logística do transporte, das mercadorias e dos materiais promocionais. Porém, autoriza a possuir inscrição estadual específica em relação à atividade de transporte. Então, para o transporte, minha amiga, você tem que estar inscrita. Considerando que a consulente pratica atividade mista, ora sujeita ao ICMS no que concerne as prestações de serviço relacionadas à atividade principal, né, e preponderante da consulente, que sequer a habilita a ser contribuinte do ICMS, não há de se falar em emissão de documentos fiscais relacionados ao ICMS por não se tratar de prestações sujeitas a esse imposto. Então, de novo, ele está frisando. Com relação àquelas operações prestadas pela consulente, que é de logística, não há que se falar em emissão de documentos fiscais. Destaque-se que a concessão de sua inscrição estadual decorre apenas do fato de ser prestador de serviço de transporte de cargas. Assim, efetivamente, aplica-se ao caso o disposto no artigo 217 do regulamento da época, né? Referido pela consulente, porém, no sentido de que esse somente confirma que a sua atividade principal não permite a emissão de documentos fiscais, por não haver previsão específica no regulamento, justamente por não ser atividade sujeita a esse imposto, exceção do transporte, né? Aí ele transcreveu o artigo 217, que fala da obrigação da inscrição, né? Destaca-se que, em relação especificamente ao transporte desses materiais promocionais, realizada nos contornos delineados pela consulente, este setor consultivo tem entendido que, não se caracterizando como operação sujeita ao ICMS, pode esse ser efetuado acompanhado de qualquer documento que indique a sua natureza, origem e destino, né? Por que ele está colocando esse parágrafo? Porque a preocupação da empresa era de emitir uma nota para circular com esses materiais. Aí o Estado está dizendo para ela, minha amiga, você não tem que ter inscrição estadual para essa operação, porque não é fato gerador de ICMS. Então, não é contribuinte. E para transitar com isso, você pode emitir qualquer documento que indique a origem e o destino dos mesmos. Não precisa ser uma nota fiscal. Então, de conformidade com o contido lá no artigo 659, aí a consulente vai se adequar a essas disposições, né? Então, veja, gente, atividade do item 10.10 da lista do ISS. Distribuição de bens de terceiros. E o 1104, armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação de guarda de bens de qualquer espécie. Então, se você fizer a distribuição, você vai estar no 10.10, atividade logística. Se você estiver também fazendo depósito, carga, descarga e arrumação, 11.04, tá? Então, são esses dois itens da lista que uma empresa, no limite dessa consulta que a gente acabou de ver, ela vai estar enquadrada. Né? Ou seja, ela vai contribuir apenas para o... Qual imposto? ISS. Se ela fizer serviço de transporte também, aí sim ela vai ter o ICMS nessa atividade do transporte, tá? Mas em relação à distribuição e à armazenagem, atividade sujeita ao ISS, tá? Ok? Bem, aí, saindo um pouquinho dessa questão de distribuição e armazenagem, a gente vai falar agora sobre a questão de locação de veículos com
fornecimento de motorista. Eu imagino que a maior parte aqui seja do setor de transporte ou seja da atividade de contabilidade que dá assessoria contábil, né, para empresas de transporte e logística. Não é novidade para vocês que o setor de transporte é um dos setores mais sofridos da nossa economia, né? Muitas vezes o valor do frete é ditado pelo próprio contratante, né? Ele é que diz o quanto ele quer pagar. Quando a gente vai para a parte de benefício fiscal para serviço de transporte, no Paraná é zero, né? Com exceção daquela isenção que a gente tem, que foi criada por um convênio, né? Mas a regra geral, se a gente pegar a legislação do Procargas que existe em Santa Catarina, vocês vão ficar abismados com a quantidade de benefício fiscal que existe lá para o setor de transporte, né? E aqui no Paraná a gente não tem nem de longe nada parecido com isso. Como eu já falei, exceto essa questão da isenção, que é uma isenção conveniada que existe em praticamente todos os estados, né? Então, por ser uma atividade já, vamos dizer assim, sofrida, né? Sem benefício fiscal, combustível lá em cima, contratante muitas vezes ditando quanto quer pagar de frete e várias outras questões envolvidas, tem muitas empresas de transporte no mercado chegando para o cliente e falando o seguinte: cliente, vamos parar com essa história de fazer frete? Eu vou alugar meu veículo para você. Locação. Vou alugar o veículo e vou alugar também o motorista. Vou fazer locação de mão de obra para você. Tá? Então, tem muitas empresas de transporte aí no mercado oferecendo isso para os seus clientes, né? E eu digo isso porque tem muita gente nos procurando para dizer até que ponto isso é legal, até que ponto eu posso trabalhar com locação de veículo e locação de mão de obra, né? Então, para isso, como não tem regra na legislação, a gente se utiliza do quê? Da jurisprudência. Então, eu trouxe aqui algumas jurisprudências sobre essa questão para que a gente analise e reflita, né, até que ponto essa operação pode ser considerada legal. Bom, essa jurisprudência que eu trouxe do Supremo Tribunal Federal, ela diz o seguinte, olha, inicialmente cabe observar que, segundo a jurisprudência, entende-se por locação aquela em que o locador entrega o bem ao locatário, dispondo este, né, o locatário, a pessoa que alugou, do bem ou da coisa, né, como bem lhe convier, sendo a necessidade do locador, sem a necessidade do locador operar ou executar qualquer tarefa. Então, gente, o Supremo está dizendo o seguinte, olha, para ser tratado como locação, o locatário vai usar a coisa como bem lhe convier, sem que o locador exerça qualquer atividade. Sem que ele vá lá ver como é que o serviço está sendo feito, sem que ele vá lá ver se o motorista está cumprindo com os horários direitinho. Então, a partir do momento, de acordo com a jurisprudência aqui do Supremo, tá? A partir do momento que você firma um contrato de locação de bem com uma pessoa, você entrega o bem para ela e você entrega toda a responsabilidade decorrente daquela atividade para ela. Isso é locação, tá? Eu tenho visto aí, algumas pessoas me procuraram outro dia para falar sobre locação de máquina de terraplanagem. Olha, Ivonísia, tem casos que eu alugo só a máquina, tem casos que eu alugo também o operador. Ah, é? É. E como que isso acontece? Bom, então, o operador, quando ele vai junto com a máquina, eu segrego, né? Eu faço uma nota da locação e depois uma nota da mão de obra e eu tributo o ISS só na mão de obra. E quando você faz isso, você simplesmente entrega os dois para a pessoa contratante, não se envolve mais na atividade. Não, eu tenho que cuidar para que o serviço saia bonito, que a terraplanagem saia como tem que ser feita. Bom, então... Preciso dizer mais alguma coisa? Então, colega, você está prestando o serviço de terraplanagem. Você simplesmente está fazendo a segregação da nota para fugir de uma tributação, ou reduzir, né, uma tributação. O próprio Supremo está falando, locação, meu amigo, você entrega o bem para ele e ele trabalha com aquilo como bem lhe convier.
O locador, a partir daquele momento, ele não pode exercer nenhuma função com relação à coisa alocada, seja o bem ou seja a mão de obra alocada, porque senão caracteriza a prestação de serviço. E em caracterizando prestação de serviço, o tributo tem que incidir sobre todo, né? E aí, quando a gente vem aqui para essa questão, o Supremo fala, olha, locação de veículo automotor, inadmissibilidade em tal hipótese da incidência do tributo municipal, que é o ISS, né? Distinção necessária entre locação de bens móveis, que é a obrigação de fazer, né? Impossibilidade com o bem, que é a entrega, né? Obrigação de dar. Olha só, distinção necessária entre a locação de bens móveis, que é a obrigação de dar, e prestação de serviços, que é a obrigação de fazer. Impossibilidade da legislação tributária municipal alterar a definição do alcance do direito privado. Inconstitucionalidade do item 79 da antiga lista de serviços, né, precedente do Supremo Tribunal Federal. Não se revela tributável mediante o ISS a locação de veículos automotores, consubstanciada aí a obrigação de dar e não de fazer. Então, na locação, você tem a obrigação de entregar o bem para a pessoa. Você não tem a obrigação de ir lá e fazer o serviço. Por isso que eu disse agora há pouco, na questão do exemplo que eu usei da terraplanagem. Na locação, você tem a obrigação de entregar o bem para a pessoa. Você não tem obrigação de fazer nada. Então, você não tem que ir lá no final do dia ver se o serviço ficou bom. Ou se no final da prestação, o contratante vier reclamar com você porque a terraplanagem não foi feita dos moldes combinados. Porque você não foi contratado para fazer a terraplanagem. Você foi contratado para locar o bem, ou a mão de obra, no caso, né? Bom, então aqui o STF deixou bem claro o que é locação, e em sendo locação de bens móveis não há incidência do tributo municipal. Outro sim, aí vem a problemática, né? O STF já entendeu que é possível existir prestação de serviços associada à locação de bens. Nesse caso, há que se segregar os dois fatos, incidindo o ISS apenas sobre o serviço prestado. Olha só, o STF já entendeu que é possível existir prestação de serviços, né, associada à locação. Neste caso, há que se segregar os dois fatos. Olha a ementa da jurisprudência. Ele diz o seguinte: locação de bens móveis associada à prestação de serviço, locação de guindaste e apresentação do respectivo operador. É a pessoa que vai guiar a máquina, né? Se a gente estivesse falando aqui na atividade de transporte, a gente ia falar na figura do motorista, né? Que é a pessoa que vai conduzir o veículo. Incidência do ISS sobre a prestação de serviço e não incidência sobre a locação de bens móveis. Então, gente, aquelas transportadoras que estão oferecendo esse serviço, locar o veículo e muitas vezes fornecer também o motorista, se baseiam em jurisprudências como essa para afastar a tributação sobre a locação do bem e pagar o ISS só sobre o fornecimento da mão de obra, que seria a locação também, tá? Então, eu posso locar o veículo, posso locar a mão de obra, né? Posso fazer essa segregação, e aqui, de acordo com essa jurisprudência, né, do ministro Joaquim Barbosa, eu posso sim ter a segregação da locação do bem e do fornecimento da mão de obra, tá? Ele até diz aqui, ó, a súmula vinculante 31, que é aquela que exonera a tributação do ISS, é só sobre a locação. Se houver ao mesmo tempo locação de bens móveis e prestação de serviço, o ISS incide sobre o segundo fato sem atingir o primeiro, né? Tributa o fornecimento da mão de obra e não tributa a locação do bem, né? Aí vem o 3, que é o mais legal de todos. No 3, o STF meio que está dando uma puxada de orelha no município. Ele está dizendo o seguinte: município, olha, o que você poderia ter discutido, mas você não fez aqui,
é a necessidade de adequação da base de cálculo para refletir o vulto econômico da prestação de serviço. Por quê? Tem gente, bom, já que a locação não é tributada, eu vou atribuir um valor maior para ela. E como eu vou ter que tributar a mão de obra, eu vou colocar um valor pequenininho, né? Então, o que o Supremo está dizendo é que é o seguinte: olha, município, o que você poderia ter discutido aqui, mas você não fez, e eu não vou me manifestar, né? É a necessidade da adequação da base de cálculo. Então, meio que indiretamente, o Supremo está dizendo, olha, você poderia criar, por exemplo, percentuais entre locação e fornecimento de mão de obra, para que você não tenha aí uma discrepância com relação a esses valores que serão cobrados, tá? Bem, essa é a posição do Supremo, né? Depois, nós temos aqui a questão da posição do Estado, tá? Coloquei mais algumas jurisprudências ali do STF para vocês, e a posição do Estado. Como assim, Vanise, a posição do Estado? Bom, nós temos que pensar que quando a gente está falando em frete interestadual e intermunicipal, a gente está falando em ICMS, né? Aí o Estado veio, através dessas respostas consultas, peguei mais antigas e mais recentes também, dizendo o seguinte: transportadora, não vem com essa história para cima de mim não, que está alocando e fornecendo mão de obra que não cola. Para mim, é prestação de serviço de transporte e você vai ter que tributar o ICMS. Tá? Essa é a resposta à consulta do Estado. Várias empresas de transporte já formularam consultas, né, no setor consultivo, indagando sobre essa questão. Estado, posso fazer locação do veículo e fornecimento de mão de obra? Por óbvio que o Estado vai falar que não, né? Porque se ele permite, né, essa situação, deixamos aí de recolher o ICMS sobre a atividade de transporte, porque sobre a locação vai ser, não vai ter tributação, né? Não vai ter ISS, e sobre o fornecimento da mão de obra vai ter o ISS. E o ICMS, ele some nessa história, né? Acaba a figura da tributação do ICMS dentro dessa atividade, né? Então, a gente passa a ter tributação apenas do ISS e ainda sobre uma pequena parcela, né? Que é a locação de mão de obra. Tá? Então, gente, tem aí jurisprudência para vocês. Se vocês estiverem na prática diante dessa situação, ou se você é uma empresa de transportadora que está pensando em migrar para uma atividade nova, né? Pense com cuidado, analise bem as jurisprudências e tenha a certeza que se você migrar para fazer locação, segregando conforme diz ali a jurisprudência do STF, né, gente? Jurisprudência do STF, todo mundo sabe, né? É a jurisprudência maior. Então, ela já foi decidida pelo Supremo, tá? Você não pode esquecer que o Estado vai exigir o ICMS. Aí você vai ter que comprar uma briga com o Estado. Por quê? Porque você vai ter que recorrer do auto de infração, aonde ele vai estar te exigindo o tributo estadual, tá? Então, tem aí, é um caso para se pensar. Tem muita gente enxergando isso aqui como planejamento. Né? Vamos fazer como que nós podemos para o ano que vem pagar menos tributo? Vamos parar de fazer frete e vamos começar a fazer locação, né? Mas tem que ir com cautela, tá? Tem que ir com cautela por causa dessas respostas consultas aqui do Estado, tá? A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, né? Pode haver alguma exclusão dessa base de cálculo? Hoje, pela Lei Complementar 157, isso está bem complicado por causa da responsabilidade fiscal dos municípios. Então, nós já tivemos aí a publicação em 2016, né, dessa Lei Complementar 157, que está essa questão da redução, né, isenção, incentivo fiscal ou financeiro, vai entrar em vigor agora em 2018. Então, todos os municípios tiveram que adequar a sua legislação. O que quer dizer isso, gente? A Lei Complementar 157 disse que é vedado os municípios conceder isenção, redução de base de cálculo, incentivo fiscal e incentivo financeiro que reduza a tributação para menos que 2%. Então, a tributação ela tem que partir no ISS de 2% para frente. Qualquer coisa diferente disso pode ser julgada ilegal e inconstitucional. Tá? Aqui, ó, alíquota mínima 2%, que veio agora com a Lei Complementar 157, mas já existia a emenda
Constitucional número 37, e a alíquota máxima de 5%, que veio já com a Lei Complementar 116. Então, no ISS, a alíquota ela pode variar de 2 a 5. Posso ter um 3,5? Pode. 4,5? Pode. 2,5? Também pode. Não posso ter 1, não posso ter 1,5 ou qualquer incentivo fiscal que reduza a minha tributação e que dê uma carga tributária menor que 2. Tá? Isso aí eu não posso. Ok? Bom, eu trouxe aqui um pedacinho da lista do ISS para vocês, que é anexa à Lei Complementar 116, que trouxe lá os serviços 11 de armazenagem, que a gente discutiu, e o serviço de transporte também ele sofreu uma alteração na descrição do item, né? Antes ele falava apenas serviço de transporte de natureza municipal. Agora ele diz assim, serviço de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros, e no 16.02, outros serviços de transporte de natureza municipal, né? Então, assim, não nos afetou, o frete que já era tributado pelo ISS continua da mesma forma dentro do perímetro municipal, né? Ele simplesmente fez uma abertura aqui para tratar de forma separada os serviços coletivos, tá? Serviço de transporte coletivo. Bem, então agora nós vamos passar a falar um pouquinho da incidência do ICMS no serviço de transporte e na atividade de distribuição e armazenagem de mercadorias, tá?